Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. E aí nós vamos agora continuar, melhor falando, sobre este livro aqui, ó, Os Tesouros de Davi. Esse é o primeiro volume. Ele tem mais ou menos 1160 páginas. São 3 volumes, outros 2 volumes estão ali. No próximo vídeo eu vou trazer os outros 2 para vocês verem o quão material. Então, aqui estão os salmos de número 1 até o salmo de número 50, tá bom? E aí nós vamos continuar. Eu já tenho 3 vídeos, eu fiz uma playlist, eu vou deixar aqui na descrição ou aqui nos cards, tá bom? Para que os irmãos possam também acompanhar, tá bom? Tranquilo. Bora lá? Agora, queridos, nós vamos para algumas exposições de alguns autores, tá bom? De alguns autores ainda do Salmo 1. Vamos lá, pronto. E aqui ele vai dizer notas explicativas e declarações importantes. O Salmo. O livro de Cantares de Salomão é chamado por um hebraísmo Cântico dos Cânticos, sendo o mais excelente. Assim, este salmo não pode ser inadequadamente intitulado o Salmo dos Salmos, pois contém a própria substância e quinta essência do cristianismo. O que Jerônimo disse acerca das epístolas de Paulo, o mesmo digo acerca deste salmo. É de compostura curta e bem-aventurança, melhor dizendo, mas de extensão e forças completas. Quanto ao assunto, este salmo traz a bem-aventurança no frontispício. Começa onde todos esperamos que termine. Podemos muito bem intitulá-lo de O Guia do Cristão, pois revela as areias movediças nas quais os ímpios afundam para a perdição, e a terra firme no qual os santos andam para a glória. Thomas Watson, em O Prazer Espiritual do Salmo, do ano de 1660. O Salmo se oferece a ser esquematizado de acordo com essas duas proposições opostas. Os justos são abençoados, os ímpios são infelizes. O profeta propõe 2 desafios. O primeiro, que ele sustentará o justo contra quem quer que seja, para que sejam os únicos a ganhar a lã dourada da bem-aventurança. O segundo, que embora os ímpios façam um espetáculo no mundo por estarem felizes, eles são os mais infelizes de todos os homens. E aqui é Richard Baker, tá bom? De 1640. Sou induzido a adorar a opinião de alguns entre os intérpretes antigos, por exemplo, Agostinho e Jerônimo, que entendam que o Salmo 1 descreve o caráter e a recompensa do justo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. E aqui John Fry, bacharel em Humanidade, de 1842. Então, esse primeiro ponto aqui, ele vai trabalhar de 3 autores, que é o primeiro é Thomas Watson, O Prazer Espiritual dos Salmos, depois o Dr. Richard Baker, que é de 1640, e John Fry, que é bacharel em Teologia, de 1842. Agora nós vamos para algumas explicações aqui de alguns também autores, pastores e teólogos. O versículo 1. Neste curto salmo, o salmista diz mais sobre a questão da verdadeira felicidade do que qualquer filósofo ou de todos eles reunidos. O que fizeram não passou de vasculhar a esmos. Mas aqui Deus nos dá a resposta certa na mão. John Trapp, de 1660. Ainda continuando no Salmo 1, onde aparece a palavra bem-aventurado, podemos estar certos de que encontramos um justo, e Charles Barker. Ainda a roda dos bêbados é a roda dos escarnecedores, Mateus Henry. Não anda, não se detém, não se assenta. Em certos casos, os preceitos negativos são mais absolutos e peremptórios que os afirmativos. Dizer que tem andado segundo o conselho dos ímpios pode não ser suficiente. Ele pode andar segundo o conselho do justo e também segundo o conselho dos ímpios. Não ao mesmo tempo, mas em ocasiões diferentes. Mas o preceito negativo o esclarece em todos os tempos. Ainda continuando com Richard Baxter. Ainda no versículo 1, a palavra grega é haishin, é enfática, esse homem, esse entre os milhares que vive para a concretização do fim para o qual Deus criou. Adam Clarke, de 1844, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Note certas circunstâncias do caráter e conduta discrepantes destas pessoas. Os ímpios têm o seu conselho,
Os pecadores têm o seu caminho e os escarnecedores têm a sua roda. Os ímpios não se interessam por religião, não cuidam da própria salvação, não se importam com a salvação dos outros, aconselham e recomendam aqueles com quem conversam para que adotem o seu plano e não tenham o trabalho de orar, ler, arrepender-se. Não há necessidade de tais coisas. Vivam uma vida honesta, não façam espalhafatos sobre religião, mas no fim vocês vão se dar muito bem. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho destes homens, que não se ajusta a essas normas, não age de acordo com esses planos. Os pecadores têm o seu caminho, ou seja, o seu modo particular de transgredir. Um é bêbado, outro é desonesto, outro é imoral. Poucos são dados a todas as espécies de vícios. Há muitos cobiçosos que detestam a embriaguez, muitos bêbados que detestam a cobiça e por aí vai. Cada um tem o seu pecado que constante e facilmente o aflige. Portanto, diz o profeta, deixe o ímpio o seu caminho, Isaías 55, 7. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho de tais homens. Os escarnecedores acabam, em referência a si mesmo, com toda a religião e sentimento moral. Assentam-se, ou seja, estão plenamente firmes na impiedade e zombam do pecado. A consciência está cauterizada e cria em toda a incredulidade. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dessa gente. Adam Clarke. Ainda continuando o versículo 1, algumas explicações, tá bom? O versículo 1, ainda continuando a leitura que estamos estamos lendo aqui com os irmãos, diz assim, em hebraico, a palavra bem-aventurado é um substantivo plural. Bem-aventuranças, quer dizer, todas as bem-aventuranças são porção do homem que permanece. É como se disséssemos, todas as coisas estão bem com o homem que... Por que você entra em disputas? Por que tira conclusões vãs? Se o homem encontra a pérola de grande valor para amar a lei de Deus e ser separado dos ímpios, todas as bem-aventuranças pertencem a esse homem. Mas, se ele não encontrar esta joia, ele procurará todas as bem-aventuranças, mas nunca encontrará nenhuma. Todas as coisas são puras para os puros. Assim, todas as coisas são amáveis para os amáveis. Todas as coisas são boas para os bons, universalmente. Como você é para você mesmo, assim é o próprio Deus para você. Embora ele não seja criatura, ele é perverso com os perversos e santo com os santos. Ele é perverso para com os perversos e santo com os santos. Por conseguinte, nada pode ser bom ou redentor para aquele que é mau. Nada é doce para aquele a quem a lei de Deus não é doce. Não há dúvida de que temos de entender a palavra conselho com significado de decretos e doutrinas, visto que não existe sociedade humana que não seja formada e mantida por decretos e leis. Com este termo, Davi golpeia o orgulho e reprova a temeridade dos ímpios. Primeiro, porque eles não se humilharão a ponto de andar na lei do Senhor, mas se governam por conselhos próprios. É por isso que ele chama conselho, porque ele serve de cautela. E o conselho que lhes parece não dá em erro. Este é o destino dos ímpios. Eles serem cautelosos aos próprios olhos e segundo a avaliação. É por isso que ele chama conselho, porque ele serve de cautela e o caminho que lhes parece não dar em erro. Este é o destino dos ímpios. Eles serem cautelosos aos próprios olhos e, segundo a avaliação própria, vestindo os erros com as roupas da prudência e do caminho certo. Se chegam aos homens trajados com as roupas do erro, não seriam marca tão diferenciadora de bem-aventurança não andar com eles, mas Davi não diz, segundo a loucura dos ímpios, ou segundo o erro dos ímpios. Adverte-nos a vigiar com toda a diligência contra a aparência do que é certo, para que o diabo, transformado em anjo de luz, não nos seduza com a sua astúcia. Contrasta o conselho dos ímpios com a lei do Senhor, para que aprendamos a nos precaver dos lobos vestidos em pele de ovelhas, e que sempre estão prontos a aconselhar, ensinar e oferecer ajuda a todos quanto eles, entre todos os homens, são os menos qualificados para tais ações. O termo se detém representa descritivelmente a obstinação e teimosia dessas pessoas, em que eles se endurecem, dão desculpas, usando palavras maliciosas, tendo se tornado incorrigíveis em sua impiedade. Deter-se, segundo a maneira figurativa da expressão bíblica, significa ser firme e estar fixo, como diz em Romanos 14:4.
Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Por conseguinte, a palavra coluna é derivada pelo hebraico do verbo que significa estar de pé e ficar de pé. Como é a palavra estátua entre os latinos? Esta é a própria desculpa e endurecimento dos ímpios, qual seja, a aparência de viverem corretamente e brilharem nos espetáculos externos das obras acima de todas as outras pessoas. Com respeito ao termo, se assenta, sentar-se na cadeira, é ensinar, agir como instrutor e professor. Como diz em Mateus 23:2, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Assentam-se na cadeira da peste que enche a igreja, com a opinião dos filósofos, com a tradição dos homens e com o conselho da sua cabeça, e oprime as consciências miseráveis, pondo de lado o tempo todo a palavra de Deus, pela qual a alma se alimenta e vive e se mantém. Martinho Lutero, de 1536 a 1546. E agora o último ponto desse primeiro versículo diz assim: os escarnecedores, pecador, que significa quando o ímpio chega às profundezas e ao pior ponto do pecado, ele desdenha. Então o hebreu desdenhará Moisés, que te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós. Então Acabe disputará com Miqueias, porque ele não profetizou que era bom para ele. Todo rapaz de Betel escarnecerá de Eliseu e usará de dizer: sobe calvo, 2 Reis 2:23. Eis uma gota original de veneno instilada a um grande oceano de veneno. Como a gota do veneno das serpentes picando a mão, entra nas veias e se espalha por todo o corpo, até sufocar o espírito vital. Deus zombará deles, Salmos 2, versículo 4. Que o zombaram, e por fim menospreza você que o menosprezou em nós. Aquele que cospe contra o céu receberá no rosto o que cuspiu. As indignidades que você cometeu contra os médicos espirituais permanecerão no pó com as cinzas de seu corpo, mas se levantarão contra a sua alma no dia do juízo. Thomas Adams, em 1614. Com isso, nós concluímos o versículo 1, ainda sobre o ponto das notas explicativas e declarações importantes de grandes autores, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.